E aí, pessoal, tudo bem? Sou Messias Fortes do canal Tiro de Meta. Bom, já que ontem teve a Libertadores, as quartas de final, eu vou listar para vocês 5 grandes confrontos de times brasileiros pelas quartas de final da Copa Libertadores. E o seu time eu posso citar, então vê bem o vídeo. O primeiro time que eu vou citar, os primeiros times, o primeiro confronto é Grêmio e Palmeiras em 1995. Grêmio e Palmeiras, eles eram as duas das maiores equipes do Brasil na época. Palmeiras que havia saído de um jejum de quase 20 anos, né? E ganhou em 93 e em 94. Ele foi bicampeão brasileiro em 93 e 94, bicampeão paulista e ganhou o Rio São Paulo em 93. E tinha uma equipe cheia de habilidade, cheia de técnica, né? Com jogadores como Evair, Edmundo, César Sampaio, Cafu, Roberto Carlos, Veloso, um timaço. Mas o do Grêmio também tinha um baita time, né? Que, diferente do Palmeiras, que era habilidade técnica, o time do Grêmio utilizava a garra, utilizava o espírito de vontade. Era uma equipe mais unida, digamos assim, né? Bem ao estilo do Felipão, que no ano anterior havia ganhado a Copa do Brasil em cima do Ceará, né? E o time do Grêmio, eles tinham grandes jogadores como o Danley, como o Jardel, Rivarola, Carlos Miguel, Arce, Adilson, Jardel, Paulo Nunes, grandes jogadores jogavam nessas duas equipes. E o primeiro jogo foi no Olímpico, né? No Olímpico, no dia 26 de julho, num dia que não teve tanta gente no estádio, né? É que só teve 16 mil pessoas no estádio para um jogo de Libertadores e num clássico, né? Aquilo era muito pouco, né? Ainda mais uma quartas de final de Libertadores, era muito pouco. E logo no início do jogo, o time do Grêmio mostrou que aquela noite ia ser a sua noite, ia ser essa noite mágica. Mas o time gremista demorou a fazer seu primeiro gol, né? Porque tentava, mas não conseguia marcar. E fez só aos 41 do primeiro tempo com o gol do paraguaio Arce. Deu um chutaço fora da área e fez o gol. Aos 51, o jogador Adilson, ele fez um outro gol do Grêmio 2-0. E no segundo tempo, o time do Grêmio fez mais 3 gols. Ou melhor, Jardel fez 3 gols. Porque o Jardel, ele era o perigo. Ele era o perigo de qualquer equipe na época. Não importa se era Palmeiras, se era Internacional, Cruzeiro, São Paulo, não importava. O Jardel sempre marcava um gol no seu time, né? Porque ele fez o gol aos 4 minutos do segundo tempo, 21 e aos 38. O cara fez 3 gols em uma quarta de final de Libertadores. Que moral esse cara tinha, hein? E até que o jogo acabou em 5-0 para o Grêmio. E além dos gols, teve um outro lance histórico, assim. Histórico. Porque teve a expulsão do volante Dinho do Grêmio, que era um dos principais jogadores da equipe na época, porque ele brigou com os caras lá do Palmeiras e foi uma baita briga, né? No qual acabou gerando a expulsão do volante. E aí teve o jogo de volta, né? E também o jogo de volta ele foi lá no Parque Antártica, né? O atual Allianz Parque. O estádio ele só coube só 7 mil pessoas. Acho que havia mais de 30 mil. Veio muito pouco gente, porque também achava que era quase impossível virar, né? E até que virou mais possível ainda quando o Jardel fez gol logo no início do jogo, né? Resumindo, o Palmeiras tinha que reverter um placar de 6-0 contra. Isso era quase que impossível, né? Mas aí começa uma reação, a grande, baita reação palmeirense, com gols do Cafu, no primeiro tempo, com gols do Amaral, aquele que tinha um olho meio torto, sabe? Esse mesmo. O Paulo Isidoro, o zagueiro argentino Mancuso de pênalti, e o Cafu. Resumindo, 5-1 Palmeiras
quase que o Palmeiras acaba com a vantagem gremista. Se o Jardel não tivesse feito o gol lá no Allianz Parque, o jogo iria para os pênaltis, com certeza seria um jogaço que valeria o ingresso, e as 7 mil pessoas que foram no estádio do Palmeiras, junto com as 16 mil que foram no estádio do Grêmio, tenho certeza que nunca esquecerão mais desse jogo. Bom, o meu segundo confronto é Fluminense e São Paulo no ano de 2008. O Fluminense era uma equipe que já estava começando a ter um grande período de glórias, né? Porque o seu último grande ano havia sido 84, quando foi campeão brasileiro e bicampeão carioca. E até que ele foi tricampeão carioca em 85, que não foi um ano tão bom assim para o clube. Só 10 anos depois fez um gol com o Renato, ganhou o Carioca com o Renato Gaúcho, fazendo um gol de barriga na final, 10 anos depois. E em 97 caiu para a Série B, em 98 caiu para a Série C, em 99 ganhou a Série C e, graças a uma virada de mesa, numa época em que o futebol brasileiro ele era muito desarrumado, até hoje é, mas antes era muito mais. O time do Fluminense ele foi direto para a Série A. Coisa louca, né? Eu também achei coisa louca. Mas vamos direto ao jogo. O time do Fluminense ele havia ganhado a Copa do Brasil em 2007 e já tinha feito a sua melhor campanha da história pela Libertadores, né? Que nunca havia chegado às quartas de final antes. E isso lá para os tricolores foi muito bom, porque mostrou que a equipe podia ir mais longe, né? Num torneio que o Fluminense não tinha tanta experiência, né? Diferentemente do São Paulo, que era tricampeão, que havia disputado as últimas 5 edições, né? De 2004 a 2008, disputou todas as edições de Copa Libertadores. Era uma equipe que ainda estava celebrando, né, o seu bicampeonato brasileiro em 2007, com grandes jogadores que tinha como Rogério Ceni, o Adriano aquele, você sabe o Adriano, né, aquele que tava lá na Inter, que depois ele foi pro Flamengo e se meteu um monte de confusão, esse mesmo. Tinha Hernanes, que tá no elenco atual de São Paulo, tentando salvar a equipe do rebaixamento, e treinado pelo grande Muricy Ramalho, né, que tanto os Colorado, quanto os caras lá do Náutico, quanto os São Paulinos e os Santistas gostam muito dele, porque esse cara fez história nessas 4 equipes que eu citei. E já o Fluminense tinha Fernando Henrique, Aroca, Thiago Neves, que hoje está no Cruzeiro, né? Qual é o outro mesmo? Tinha um monte de jogador. O Adriano Magrão e vários outros grandes jogadores treinados pelo Renato Gaúcho, né, que é o maior ídolo da história do Grêmio, que havia feito o gol do título, né, de barriga aquele. E o primeiro jogo no Morumbi foi um jogo que deixou a desejar, digamos assim, porque os times não disputaram, não fizeram o jogo tão bem assim, né? Apesar que no início foi muito eletrizante, quando o São Paulo fez um gol impedido e fez um outro gol que foi legal com o Adriano, né? Aos 12 minutos do primeiro tempo. Depois o jogo foi meio ruim e a gente já sabia que a volta no Rio de Janeiro seria muito mais importante, né? Tanto para São Paulo quanto para o Fluminense. E foi, pessoal. O estádio estava lotado do Fluminense, com mais de 60 mil pessoas apoiando a equipe carioca rumo a sua primeira semifinal de Libertadores. E o Fluminense logo desde o primeiro minuto ele foi indo pra cima. E aos 12 minutos do primeiro tempo fez logo um gol com o Washington, Coração Valente, né? Que eu acabei esquecendo de citar como grande jogador do Fluminense. O Washington fez o gol. Depois o Fluminense ele foi pra cima, quase meteu uma bola na trave, mas tem aquele ditado, né? Quem não faz, leva. E no segundo tempo, o São Paulo fez o gol com o Adriano aos 25 do segundo tempo, né? Ou seja, o Fluminense tinha 20 minutos para fazer 2 gols e ir para a semifinal, né?
Isso era quase que impossível, porque o São Paulo era uma equipe que sabia jogar, era uma equipe tão boa, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Era um sistema desse, o sistema defensivo do São Paulo quase nunca tomava gol. Tipo, em 2007, quando o São Paulo foi bicampeão brasileiro, em 38 jogos o time só tomou 19 gols. Tu vê o poderio defensivo que tinha aqui do Paulista. Mas só que o Fluminense também tinha um baita ataque, né? Com Dodô, artilheiro dos gols bonitos, Washington e etc. E o Dodô, o artilheiro dos gols bonitos, fez um gol. Não foi um gol bonito, mas foi um gol muito importante, porque deu uma sobrevivida à equipe carioca. E logo aos 46, no escanteio para o Fluminense, o Thiago Neves cobrou bem na cabeça do Washington, que marcou o gol da classificação tricolor. Isso aí foi... Os carioca fizeram festa a noite inteira, a madrugada inteira, com razão, porque mereciam. E depois disso, o time do Fluminense eliminou o Boca Juniors, que era o atual campeão da Libertadores na época, que fazia 45 anos que uma equipe brasileira não eliminava o Boca pela Libertadores. Olha a moral que esse time aí do Fluminense tinha. E antes do São Paulo, do Boca, havia eliminado o Atlético Nacional, né, lá nas oitavas. E na final, todo mundo achava que ia ganhar. E aí enfrentou a LDU, que era uma equipe muito... Era uma equipe que ninguém achava que ia pra final, né? Quase ninguém. E até que acabou indo graças à sua altitude, né? Porque ficava lá em Quito, a LDU de Quito, e a altitude lá é muito grande, né? Muito mais, é mais de 2.000 metros, é do nível do mar. E logo no primeiro jogo o Fluminense tomou 4-2, no segundo fez 3-1, com 3 gols do Thiago Neves, mas perdeu nos pênaltis. Coisas do futebol. O meu outro confronto é em 2010, Internacional versus Estudiantes. Um jogo que para os colorados foi um dos jogos mais marcantes da história do clube, né? Porque Inter e Estudiantes eram duas das maiores equipes da América do Sul na época. O Inter que havia ganhado a Libertadores 2006, o Mundial 2006, a Recopa 2007, a Sula de 2008, em cima do Estudiantes. E o Estudiantes havia ganhado a Libertadores em 2009 depois de 39 anos. Se ganhar uma Libertadores, ganhou em cima do Cruzeiro. Isso aí pode ser o conteúdo... Isso pode ser o conteúdo para o próximo vídeo. E logo no primeiro jogo, entre Internacional e Estudiantes, mostrou que o Internacional ele queria ganhar em casa para ter uma boa vantagem para disputar o próximo jogo lá na Argentina. Já o time do Estudiantes, eles só queriam empatar, porque achava que vamos empatar porque vamos ganhar lá e vamos para a semifinal e ganhar de novo a Libertadores. E o time do Estudiantes fez muita cera, né? E até que isso aí meio que deixava brabo os Colorado. E até que aos 40 minutos do segundo tempo teve uma falta pro Inter. E aí cobrou a falta o Andrezinho, se eu não estou enganado. E bem na cabeça do zagueiro Sorondo. O zagueiro colorado Sorondo, que ele já era um bom zagueiro, né? E depois daquele gol ele se imortalizou naquela Libertadores. O Sorondo fez 1-0 que acabou sendo o resultado do jogo, Inter 1-0. Era um resultado mínimo? Sim, era um resultado mínimo, mas era importante. Pelo menos a equipe tinha vencido e não empatado ou perdido, não é? E se o Inter perdesse por 2-1, 3-2, 4-3, passaria graças ao gol fora. No jogo de volta, realmente mostrou que o Internacional ele ia jogar num corredor polonês, né? Porque o Estudiantes, a sua torcida dos jogadores, queriam a classificação desde o primeiro segundo de jogo. E o Estudiantes, eles